Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã. Hoje estamos à sexta-feira, sim, chegamos à sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, depois de uma chuva do dia de ontem. Hoje parece que vamos ter uma trégua no calor. Por aí, ainda Deus nos presenteia neste dia com outra chuvinha mansa como a de ontem, que seria muito bom para este município e para toda a região. Hoje estamos à sexta-feira, 24 de janeiro do ano 2025. 24 de janeiro do ano 2025, sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, onde temos uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Queremos compartilhar com vocês, no dia de hoje, uma palavra de parte do Senhor, diretamente do trono de Deus. O rei Davi foi um rei segundo o coração de Deus. É o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel, nós vamos encontrar o começo deste reinado. O povo de Israel não tinha rei. O povo de Israel era governado por juízes que eram levantados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel era governado por juízes que eram levantados por Deus. Deus levantou Gedeão, Deus levantou Sansão, Deus levantou Débora, enfim, Deus levantou Jefté, enfim, Deus levantou vários juízes durante todo esse período de tempo, até um determinado momento em que o povo de Israel pareceria que sempre descontente com aquilo que Deus dá. Você sabe que tem um povo, tem pessoas que sempre estão descontentes com Deus, com a igreja, com a própria vida. E não aproveitam seus dias. Nos seus corações não existe gratidão. Sempre estão olhando para os outros, desejando aquilo que têm os outros, pois consideram melhor daquilo que eles têm. Querem serem iguais aos demais. E para isto não importa, muitas vezes, o sacrifício que tenho que fazer ou o preço que tenho que pagar. Agora, o certo é que o povo de Israel começa a olhar ao seu redor, vai ver os filisteus, vai ver os cananeus, vai ver os seus inimigos, moabitas, amonitas, enfim. E vai ver que essas nações têm reis. Bom dia, bom dia. Nossa irmã Maria, que Deus venha abençoar poderosamente sua vida. Imagino que hoje está contente depois da chuva. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, ao seu esposo, seus filhos. Que a graça de Deus seja sobre as suas vidas. Dizia que eles começaram a olhar para as outras nações e ali encontraram nas outras nações que elas tinham um rei. Então eles decidem também que querem um rei. E o último juiz é justamente o profeta Samuel, um grande homem de Deus, nascido de uma grande mulher chamada Ana. Agora, eles vão pedirem um rei, vão falarem para o profeta. O profeta vai se entristecer. Eles vão deixarem, em certa maneira, Deus de lado. Pois até esse momento eles tinham um governo teocrático que era escolhido por Deus.
Agora eles queriam escolherem seus próprios governantes. Vão reunir-se e vão escolherem um homem de acordo à sua aparência. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que este homem que eles vão escolher era o mais alto de todo Israel. Ninguém passava dos seus ombros. Estamos falando de Saul, primeiro rei da nação de Israel. Saul começa a governar, mas ele começa também a desobedecer ao Senhor. E a desobediência, ela sempre tem um preço. A desobediência traz consigo algumas consequências sobre a vida das pessoas. Quando nós desobedecemos ao Senhor, logicamente que não vamos ter essa comunhão que tínhamos antes com o Senhor. E Saul começa a desobedecer a Deus. Começa a pensar nele mesmo, a tomar decisões por si próprio, deixando o conselho de Deus de lado. Isto traz como consequência que ele venha a ser rejeitado por Deus. Algumas vezes temos ouvido, se diz que uma pessoa, quando é pastor, que é diácono, que seja o que for, aquela unção sempre vai estar sobre ele. Não. Saul foi ungido. Foi ungido pelo profeta Samuel como rei sobre Israel. Mas o mesmo Deus o rejeitou. Hoje nós temos um costume de que pastores, diáconos, isto e aquilo sejam ungidos com azeite. Dia deste vamos estar falando sobre isso, já que no Novo Testamento nós encontramos uma única passagem que fala sobre o azeite e é para ungir os enfermos, para derramar azeite sobre os enfermos. Bem, dito isto, seguimos em frente. É rejeitado. E Deus então vai chamar ao profeta Samuel e vai dizer para ele que vai buscar um rei segundo o seu próprio coração. Agora é Deus que vai escolher um rei. Agora não vai ser o povo. Samuel vai até a casa de Jessé e vai ali para ungir ao rei. Passam os filhos de Jessé na frente de Samuel, primeiro deles, o primogênito. Samuel olha aquele varão e diz, é este. E Deus diz, não, não é este. E assim passam todos os filhos de Jessé na frente de Samuel. E Samuel vai perguntar para Jessé se ainda ele não tem outros filhos. E aí ele vai dizer, sim, tenho um. É o menor, é o mais pequeno. Ele está lá, cuidando das ovelhas, mas ele não tem experiência. Ele não tem experiência militar. Ele o único que faz é cuidar das ovelhas. Samuel vai dizer que traiam aquele menino. Porque enquanto aquele menino não chegar ali, ninguém ia comer. Quando Davi entra pela porta, Deus fala para Samuel, é este. Surpresa de todos aqueles que estavam ali naquela sala, o pequeno Davi é ungido rei. Daí para frente, começa uma preparação em Davi para ele vir ser rei de Israel. E nós vamos ver a mão de Deus em cada momento na vida de Davi. Ele é levado para
o palácio do rei, pois ele era músico, tocava harpa, ele é compositor, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. E Saul, aquele que tinha sido ungido, agora estava endemoniado. Um espírito maligno vinha sobre ele, e quando Davi tocava as suas músicas, ele se acalmava. Continua Saul reinando sobre Israel. E de repente vem uma guerra contra os filisteus. Vamos ao capítulo número 17 de 1 de Samuel, onde nos fala quando Davi enfrenta a Golias. Mas não vamos falar de Golias, não vamos falar do enfrentamento. Diz no versículo número 13, os 3 filhos mais velhos de Jessé seguiram a Saul à guerra. E seus nomes eram Eliabe, o primogênito, o segundo era Abinadab e o terceiro era Sama. Estes são os 3 filhos mais velhos de Jessé. Os 3 que tiveram a esperança de serem ungidos rei de Israel, porém o reinado não era para eles, pois Deus não olha a aparência, Deus observa, olha o coração. E lamentavelmente esta expressão muitos utilizam para justificar-se muitas vezes diante dos homens, mas não diante de Deus. Para dizerem que têm um coração bom, para dizerem que eles servem a Deus, que eles estão no caminho da retidão, quando na verdade não estão. Deus é quem esquadrinha nossos pensamentos e o nosso coração. Por isto é que a palavra de Deus diz que antes que a palavra esteja na nossa boca, Deus já sabe. Porque aquilo que nós vamos falar primeiro se gera na nossa mente, logo desce ao coração e do coração sai para a boca. Por isso que Jesus disse, da abundância do coração é o que fala a boca. E ali então estão na guerra. E vai Jessé chamar a Davi. Davi diz a palavra de Deus no versículo número 15. Davi ia e voltava aonde estava Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Veja bem, Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, mas o título não subiu para a cabeça dele. O título não empanhou por nem um segundo a humildade, a submissão de Davi ao seu pai. Não, absolutamente. Ele continuou sendo o mesmo. Não houve uma mudança na vida de Davi, no seu caráter, na sua maneira de ser. Muitas vezes se fala, é um ditado popular que existe, que se nós queremos conhecer alguém, basta dar um cargo. E é uma grande verdade. Até dentro da própria igreja, tem pessoas que quando assumem um certo cargo, ali já sejam diáconos, porteiros, ou para cuidar das crianças, seja o que for, algumas até mudam o seu semblante, sua maneira de comportar-se dentro da congregação. Davi, uma das características de Davi era a humildade.
Afinal, agora ele era o rei de Israel. Ele estava esperando o seu tempo para assumir como rei sobre Israel. Mas volto a dizer, o cargo não subiu à cabeça de Davi. Ele não saiu espalhando para todo mundo dizendo: eu agora sou o rei de Israel, eu sou ungido do Senhor, eu sou isto, eu sou aquilo. Que diferença dos nossos dias de hoje, onde o título vai antes do nome. Onde pareceria que o título supera o caráter, supera a humildade, a devoção a Deus. E muitos até pretendem roubarem a glória de Deus para si mesmos. A palavra de Deus vai continuar nos dizendo: então disse Jessé, seu filho Davi: leva para teus irmãos um efa de grão tostados e 10 pedaços de pão, e vá correndo ao acampamento aonde estão os teus irmãos. Está recebendo uma ordem do seu pai. A obediência continuou. A obediência continuou na vida de Davi. Ele não se exaltou. Ele continuou obedecendo aos seus pais. Dias de hoje, no qual nós estamos vivendo, pareceria ser que isto tem se invertido e de uma maneira terrível. Os filhos pretendem, ou querem, ou desejam que os pais obedeçam a eles. Querem inverter a posição de autoridade. Davi era rei. Seu pai tinha se convertido agora em um servo do rei. Mas Davi continuou respeitando o seu pai. Continuou obedecendo o seu pai. Ele vai até o lugar onde está o campo de batalha. Levar mantenimento para os seus irmãos. Levar mantenimento para aqueles da sua casa e para os capitães daquele lugar. Quando Davi chega, vai se encontrar com aquele episódio de Golias, que está desafiando ao povo. Já todos nós conhecemos essa história. Ele vai perguntar o que o rei vai dar para o que vencer ao gigante. Porém, nós vamos encontrar algo muito interessante na palavra de Deus. Todos os homens do rei, soldados, estavam atemorizados. Incluso os 3 filhos de Jessé. Incluso o primogênito de Jessé, que se chamava Eliabe. Quando este homem, chamado Eliabe, irmão de Davi, filho de Jessé, ele se enfurece contra Davi. Veja o que vai falar este homem. Havendo escutado Eliabe, seu irmão mais velho, quando falava com os homens, Eliabe se acendeu em ira contra Davi e lhe disse: por que descestes? Com quem deixastes? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço a tua presunção e a malícia do teu coração. Descestes para ver a batalha. Bom dia,
ao nosso irmão Joselito, ali na cidade de Alegrete, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Ficamos sabendo que em Alegrete também veio chuva. Então isso é muito bom para toda a região. Um grande abraço para Joselito, para toda a sua família, neto. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eliabe é aquele tipo de homem que no seu coração alberga inveja, ciúme e até um certo temor de perder a sua posição, como o primogênito, como um soldado do rei. Ele se sente ameaçado pela presença de Davi. Acredito eu que isto começou a ser gerado no coração de Eliabe desde o dia em que Davi foi escolhido por Deus e ele não. Dionísio, bom dia, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço para teu filho aí. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Começou a ser gerado a partir daquele dia. Pois, quando o profeta Samuel chega na casa, por lei, por direito, o primeiro que foi apresentado foi o primogênito. Sou eu, teria pensado Eliabe. Claro que sou eu. Não tem outro mais capacitado do que eu. E como temos esse tipo de gente no mundo hoje, e tristemente dentro da igreja de Cristo também, questionam a autoridade do pastor, questionam tudo, a pregação, o louvor, a maneira como se veste, como se param, como se sentam, questionam absolutamente tudo e se transformam muitas vezes até em murmuradores. Lembre-se, antes de murmurar, o que aconteceu com a irmã de Moisés. Quando ela incentiva também a Arão a murmurarem contra Moisés, porque tinha escolhido para si uma mulher cuxita. E ela foi tomada por lepra. Eliabe agora está ali, está vendo a atitude de Davi. Ele parece ignorar que Davi estava ali por ordem expressa do seu próprio pai. Tinha sido o pai deles que tinha enviado Davi ali a levar algo, saber como eles estavam, a preocupação do pai. Mas o coração de Eliabe era tão desagradecido que vai utilizar essa expressão: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Desprezo por o que tinha na sua casa. Pois eles deveriam subsistir, eles deveriam viver, se sustentarem daquelas ovelhas que eles tinham. Pois a ovelha produz lã, produz carne, produz leite, produz cordeiro. Então eles tinham uma certa renda familiar através do cuidado daquelas ovelhas. Mas ele era muito importante para cuidar das ovelhas do seu pai. Seus sonhos estavam muito por em cima daquilo de simplesmente ser um pastor de ovelhas. Porém, Davi sim. Agora, o interessante é que eles vão considerar em Davi um despreparado, porque não tinha experiência militar, porque não tinha experiência em guerra. Agora, os experientes, aqueles que tinham experiência,
aqueles que dominavam a espada, aqueles que dominavam a lança, aqueles que tinham suas coraças, seus escudos, estavam tudo atemorizados. Agora Davi não. Ele vai falar do que ele fazia, algo que ninguém sabia. Nem seu pai, nem seus irmãos. Ele vai falar para o rei que quando o urso, quando o leão vinha atacar as suas ovelhas, ele arrebatava os cordeiros da boca do leão, da boca do urso, os matava, os derrotava. Era lá no campo, onde ele tinha comunhão com Deus, no meio das montanhas, quando ele passava pelo vale da sombra e da morte, que era um vale onde muitos tinham medo de cruzarem porque existiam os salteadores. Sim, o vale da sombra e da morte é algo literal. Lá do Salmo 23. Poderia ser, alguns acreditam que poderia ser o vale de Cedron. E ali Davi derrotava o leão, derrotava o urso. Mas os que tinham experiência, os que sabiam, estavam lá, atemorizados, esperando que alguém se levantasse para libertá-los. O que Eliabe não sabia é que novamente o escolhido era Davi, para dar essa grande vitória ao povo. O gigante se apresentou frente a Davi para que Davi fosse preparado, fosse visto pelo povo como o rei. Lembremos que até aquele momento ninguém sabia da unção de Davi e poucas pessoas conheciam a Davi. E Deus tinha que promocionar o nome de Davi em todo Israel. E que melhor momento que aquele. Agora, isso passou pelo coração de Davi? Não. Davi fez aquilo porque ele sentiu que era necessário derrotar aquele gigante. Quem é este gigante que ousa enfrentar o exército do Deus vivente, do Deus de Israel? Ele sabia realmente ao Deus ao qual ele servia. Ele sabia que Deus poderia dar uma grande vitória para a nação de Israel. Mas o exército estava com medo. E aquele pequeno menino, a palavra de Deus nos diz que ele era magro, ruivo, vem derrotar um gigante para a vergonha daqueles que o humilharam, seus próprios irmãos. Quero dizer com tudo isto é que este ano de 2025, a honra já está batendo na porta da tua casa. Somente permita que Deus venha agir. Somente continue seu ministério trabalhando quieto, confiando no Senhor, sem murmuração, sem inveja, sem amargura, sem tristeza, mas confiando no Senhor, que o dia da tua honra vai chegar neste ano de 2025. Pode ter certeza disso. Aquele dia foi o dia em que Deus honrou Davi. Não somente diante dos seus irmãos, senão diante de todo o exército de Israel. Quando as mulheres ficam sabendo disto, Saul vai ouvir aqueles cânticos. Saul derrotou 1000, mas Davi 10.000.
e isto vai provocar a ira no coração de Saul também. Que difícil é para o ser humano alegrar-se com as vitórias, com o progresso, com a prosperidade do seu próximo. Antes da alegria, preferem a inveja. Que triste isto. Isto é realmente triste. E mais triste quando tudo isto se refere a ministérios, se refere à obra de Deus. Que nós possamos aprender, sim, a caminhar com humildade, para que, através da humildade, da consagração, da búsqueda do Senhor, dias de honra venham sobre nossas vidas. Sem pretender receber honra, fazer porque amamos a Deus, porque é necessário que se pregue este Evangelho até os confins da terra. É necessário que se leve a palavra de Deus até os confins da terra. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero agradecer-te, quero louvar-te, exaltar-te, meu Pai e Senhor, sobre todas as coisas. Agradecer-te pela chuva. Senhor, se foi suficiente ou não, tu sabes todas as coisas, meu Deus. Tu sabes, Senhor, por que retens e por que dás a chuva. Mas sabemos que tudo que provém de ti é bom. É bom para nós ensinar, é bom para nós instruir em justiça, é bom para nós disciplinar. Senhor, que tu venhas abençoar, meu Pai, a cada um daqueles que estarão assistindo esta transmissão, aqueles que já estão assistindo. Que tua bênção venha sobre a vida de cada um deles, ó Deus. E que neste final de semana possam congregar, possam buscar a tua presença, possam estar em comunhão juntamente contigo, meu Pai. Senhor, guarda-os, protege-os, livra-os de toda sorte de maldade, meu Pai. Senhor, aquele homem, aquela mulher que estão saindo para o seu trabalho, sejas tu, Senhor Deus, direcionando seus passos, dando livramento e guardando-os de toda sorte de males. Meu Pai, te agradecemos, Senhor, e te pedimos por um final de semana abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.